Ecologia em Ação, com mais um programa sobre as alternativas e alterações da atmosfera no planeta Terra. Mas nós vamos dando uma introdução aqui num programa que nós gravamos, que foi feito pelo Jô Soares, onde ele entrevista um cientista que não acredita nas mudanças climáticas. Vamos ver então o que esse cientista conta para nós aqui da TV Cidade de Joinville. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano a ano? Não, o nível do mar continua Mas tem no esse mesmo papo, lugar. não Tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cá para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra assim, uns 20 ou 30 graus muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar está subindo? Não, ele tem Como pequenas variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. Tá, de quando é? Acho que é 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso, nossa. O efeito estufa. Esse é o pior de todos, né? Essa é uma física impossível. Como é o que é? efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Terra tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Retornando então com o programa Ecologia em Ação, vocês viram aí a explanação, o questionamento que o Jô Soares fez, o cientista bastante hilariante, inclusive, hilário, e fez até uma gozação sobre o tema aquecimento global. Mas nós estamos com o Arno Kumlin, arquiteto, que vai conversar conosco aqui sobre a questão também da mudança climática, mas localizando os futuros cenários do aquecimento global para a região de Joinville e Santa Catarina. Arno, seja bem-vindo ao nosso programa. Você tem estudado bastante sobre o efeito estufa. A gente sabe que nós não somos alarmistas aqui no programa, nós somos profissionais comprometidos com a nossa cidade, com a nossa inteligência da região, a maior cidade do estado. E essa cidade maior do estado, através dos seus profissionais liberais, autônomos, líderes, ligado às entidades da engenharia, da arquitetura, da agronomia, nós queremos mostrar alguns cenários para os telespectadores da eventualidade de realmente acontecer alguma coisa que nos assuste. As mudanças climáticas, pelas estatísticas que a gente tem visto aí, elas estão ocorrendo já em alguns setores, em alguns espaços do planeta. O que você tem a falar sobre o assunto, quais são as tuas referências, os teus pontos de estudo, para que a gente tenha uma credibilidade perante você, telespectador, que quer, logicamente, saber aonde é que você vai fazer os teus investimentos no futuro. Tudo é uma questão econômica também. Também. Sanitária, de vida, e qualidade de vida. Socioeconômica ambiental. Ambiental. É um conjunto integrado de questões que envolvem o cidadão, que nós vivemos nesse mundo. O nosso mundinho, a Terra, que está aí navegando pelo universo. A nossa Arca de Noé, né? É onde nós caminhamos, né, Gert? Boa noite inicialmente aos telespectadores.
E essa colocação que você fez me remete a outro pensamento. A primeira questão é, eu sou arquiteto urbanista, eu trabalho sobre questões da cidade. E tudo que afeta a cidade faz parte dos meus estudos. Portanto, na questão ambiental, que é uma das questões ambientais, existem outras questões, mas essa especificamente, como nós somos uma cidade no limite com o mar, há muito tempo eu analiso as possibilidades que a nossa Joinville seja alagada. E eu busquei várias fontes de informação. Nós podemos, inicialmente, estabelecer uma proposição para que as pessoas compreendam como é que está o nível de raciocínio. Primeira questão, existe aquecimento global e essa proposição inclui, é culpa do homem? A segunda proposição, existe aquecimento global e não é culpa do homem. E a terceira, como vimos no vídeo anterior aí, não existe aquecimento global. Qual delas é que nós devemos seguir? Eu acredito que o aquecimento global sempre existiu, é cíclico, tá? Houve tempos mais quentes, tempos mais frios, ao longo de toda a idade da Terra. 400 mil anos é o que foram o cilindro de gelo analisado pelos russos do Polo Norte. Exatamente. Outra questão é que nós estamos aqui na Terra e os tempos de medição têm aproximadamente 140 anos. Em 1880, começaram as medições de temperatura. E nos últimos, as 20 maiores temperaturas médias durante o ano estão registradas, 18 das 20, 18 estão registradas entre o ano 2001 a 2018. Vão na Lua. Ou seja, das 20 maiores medições, 18 estão nesse século. Foram medidas, então, as últimas, das 20 maiores temperaturas medidas ao longo de 140 anos, 18 estão nesse século. Ou seja, nós temos, indo para 19 anos nesse século, 18 estão lá. Certo. Outra questão que você coloca é o seguinte, se nós pararmos de produzir calor hoje, mesmo assim a temperatura do planeta iria subir. Até 2050, 2070, 1,5 graus centígrados, segundo os especialistas estão apontando. Ou seja, o aquecimento irá ocorrer por dois motivos, pelo efeito estufa e por ser cíclico. Ou seja, não é culpa do homem e por culpa do homem. A curva cíclica está acima do normal, ela está ocorrendo acima do normal causado do ser humano. Exatamente. Então, o homem está ajudando a aumentar a temperatura cíclica desse tempo. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que ocorrerá 1,5 até 2050, 2070, 1,5 grau centígrados. Se os países continuarem do jeito que estão tratando a temperatura, o aumento da temperatura, ela irá subir até 2100, 4,5 graus. Se continuar do mesmo jeito. Se nós fizermos uma avaliação e seguirmos as políticas atuais que estão propondo por aí, nós vamos subir 3,5. E se formos seguir as promessas, nós só vamos subir 2,9. Então, de qualquer forma, até 2100, haverá um aumento da temperatura. Isso causa dois problemas só em relação à água do mar. Dois sérios. Primeiro, o mar vai aumentar de volume por dilatação. Por calor. Pelo calor. Então, ele vai aumentar. Eu não vou nem me referir aos efeitos quanto às velocidades de maré, as velocidades dos ventos, o aumento de furacão, o aumento de tempestade, o aumento de ressaca. Não estou nem me atendo a esse ponto pelo aumento da temperatura. Uhum. Só aumenta o volume. E a outra quanto ao degelo. Eu não estou aqui dizendo que toda a Antártica vai derreter. Não é isso. Eu estou falando de 5 quilômetros de gelo. Isso espessura. É espessura de gelo na Antártica. Então, é a altura do Himalaia. É mais ou menos essa altura do Himalaia, temos em gelo na Antártica. Bom, eu tenho uma temperatura na parte mais central da Antártica, eu tenho temperatura lá de menos 60 graus. Ou seja, se eu baixar para menos 50, essa temperatura, não vai derreter o gelo. Ou seja, então, parte dele. Porém, toda a borda está sendo afetada diariamente, não é só. Pelo calor da água do mar. Exatamente.
Então, o mar que tem contato com o gelo está ajudando a derreter essa parte. E não é só a Antártica. Eu tenho toda a parte do Ártico e os glaciares. Os glaciares são massas de água doce que estão grudadas nas grandes alturas do mundo. Nas geleiras? Na geleira. Então, os glaciares são gelos eternos. Nos Andes, nas Montanhas Rochosas. Exatamente. Na Europa, todo o Himalaia. Recentemente, na TV Globo, passou um programa dizendo que recuou gelo em determinadas regiões da Índia em até quase 30 quilômetros, se eu não me engano. Ou seja, o glaciar recuou 30 quilômetros. Aonde está essa água? Dentro do mar. E, aumentando a quantidade de água doce no mar, também vai há várias alterações, inclusive nas correntes marítimas. Ô Arno, nós recebemos essa semana informações de que as queimadas da Amazônia estão interferindo no derretimento dos glaciares nos Andes, porque as correntes atmosféricas que saem da Amazônia carregadas com água, elas vêm com uma temperatura muito alta e com fumaça. Então, isso está afetando e está degelando mais rapidamente. E nós sabemos que todos esses países andinos, eles têm a sua agricultura e pecuária e a sedimentação humana ligada diretamente às geleiras, que são permanentes, são estáveis, eram estáveis. Eram estáveis. Né? Então, é um outro fator de... A questão do efeito estufa causado pelo CO2 é uma questão séria. E não se está dando a devida atenção a isso. As florestas, para crescerem, absorvem CO2 do ar. É o alimento delas. É o alimento dela. Quando eu faço a queimada, além de eu não absorver mais o CO2 que causa o efeito Você estufa, destrói a fotossíntese. eu ainda libero com a queimada mais CO2. Ou seja, eu queimo aquilo que ela comeu para crescer. Isso. Então, eu estou ajudando no dia a dia esse aumento da temperatura. E aí os efeitos são danosos. E nós estamos produzindo cada vez mais automóveis. Nossas ruas no planeta estão todas cheias. Estamos tirando das profundezas onde elas se localizavam as reservas de petróleo e de carvão mineral. Certo. O planeta ele chegou nos 21 graus médios de temperatura no planeta, Exato. graças ao efeito de enterramento desse CO2 da atmosfera. Certo. E aí se estabeleceu o equilíbrio e apareceu o ser humano. Para tirar tudo e botar E agora nós na estamos natureza. tirando da profundeza, E- enchendo a atmosfera de calor e de CO2 e outros gases também. O metano é outro gás perigoso, né? 21 vezes mais agressivo que o CO2. Né? Então nós estamos aí criando problemas inconscientemente, mas muitas nações inteligentes estão no desespero, ignorando tudo para fazer bases, estudar bases extraterrenas, gastando um monte de dinheiro para escapar daqui e deixar a raça humana vivendo sem qualidade de Olha vida, só. sem água. Olha só, Guerra, nós temos um em problema de guerras alagamento. Nós tivemos sem um problema de alagamento sério em New Orleans, nos Estados Unidos, fruto principalmente do Katrina. Bom, foi feito um plano diretor em 2008 para New Orleans, um plano diretor novo, onde leva em consideração todas essas questões de alagamento e dos terríveis problemas que em New Orleans. E está sendo investido ao longo dos anos e vai precisar várias contenções que vão chegar a investimento de 13 bilhões de dólares para evitar que novamente aconteça os problemas que lá existiram. Então, comece a imaginar o alagamento de toda os limites que o Brasil tem com o mar. Então, nós estamos falando de lá de cima da Ilha do Marajó até lá embaixo. Só considerando o Brasil, né? Só considerando o Brasil. Mas tem cidades, Nova York tem problema, Cidade do México está com problema, Tóquio está com problema, Dhaka está com problema. Inúmeras cidades do Brasil estão com problemas. E cada vez piores. Arquiteto Arno, nós estamos terminando esse bloco. Nós vamos voltar a esse assunto novamente. Segundo bloco, nós vamos continuar com esse tema. Retornando com o programa Ecologia em Ação, hoje tratando mais uma vez o problema do aquecimento global, do aumento da temperatura da atmosfera causada anormalmente, fora dos ciclos
de 400 mil anos, está ocorrendo um aquecimento causado pelo ser humano. Arno, será que a humanidade não chegou a um ponto de inteligência de entender isso e minimizar essa corrida, de consumismo? Porque existem nações como nos Estados Unidos que consomem 50 vezes mais do que um brasileiro. E a energia que eles consomem é gasto, eles jogam o CO2 na atmosfera como vulcões. Olha, Então, quando isso vai acontecer com a humanidade? Quando morrer a metade? Porque o gatilho já foi... 2012. 2012 o gatilho já aconteceu, quando ainda havia possibilidade de você retomar se fossem tomadas medidas antes de 2012. Eu estudo a questão climática desde 1989, quando eu estive na ONU, quando recebi meu Prêmio Global 500, onde recebi do presidente Mustafa Touba, presidente da ONU, uma pasta contendo documentos dos cenários futuros das mudanças climáticas. Então, a gente está preocupado com isso aí. Mas eu acho que daqui para frente, não só empresários, governantes, deputados, senadores, corruptos, todos ficarão preocupados, porque é uma questão econômica também. E quanto mais ricas as pessoas, mais igualadas elas vão ficar com os pobres dentro das mudanças do clima. Rico, pobre, médio, remediado, vai ser tudo igual. A água vai faltar para todos. Quem tiver mais dinheiro ainda vive um pouco tempo mais. Okay. Mas, Arno, quais são as tuas considerações, então, para Joinville num cenário de 1,5 graus centígrados até 2050? Só voltando um pouco a 89. Sim. Em 89, a ONU entregou ao mundo o relatório Brundtland. Isso. E naquele relatório continha a observação da presidente que dizia o seguinte, que nós, irresponsável, e o tempo para o diagnóstico já acabou, o tempo de ação é agora. Dizia naquele relatório. 89. 89. 99? 30 anos atrás. É. Naquele tempo já se dizia que o tempo para o diagnóstico já tinha acabado. E nenhuma ação foi tomada. Bom, se nós considerarmos, então, que haverá um aquecimento global, vamos considerar que haja, e que não vamos fugir do 1,5, existem previsões piores, como eu já mostrei, mas 1,5. Em 2050, Joinville tem afetado em vários pontos da cidade, se ocorrer do jeito que está previsto, através de mapas produzidos pela Climate Geral, que é uma organização mundial, certo, que produziu mapas para que você possa consultar o efeito dos alagamentos com vários tipos de temperatura e no mundo inteiro. Joinville tem aqui várias partes, por exemplo, se eu mostrar a área central, tá? Nós temos toda a parte da área central praticamente alagada. O Bucarém é completamente alagado com 1,5 grau de temperatura. Então, o que nós temos que prever? Nós temos que começar a pensar um pouco. O que diz o nosso plano diretor? O que diz a revisão do plano diretor referente a essa questão ambiental? Está previsto? Está em algum ponto? É tocado esse assunto? Bom, na terça-feira houve uma audiência pública. Estive presente, onde havia uma proposta de uma expansão urbana no entorno do aeroporto de Joinville. Uma área com um nível de cota muito baixa. E apresentei lá que, sem estudos mais profundos, não era o ideal aprovar essa expansão urbana sobre essas áreas. Nós temos que escolher outras áreas de expansão urbana para evitar que daqui a 30 ou 40 anos nós tenhamos que remover essas pessoas. A que custo? A que custo? Onde lá vai estar implantado infraestrutura com dinheiro público, investimentos privados. Ou seja, nós temos que repensar a cidade e de forma rápida, urgente, porque os efeitos serão grandes. Se veja, por exemplo, há muitos anos eu trabalho dentro da Associação de Meio Ambiente, a APREMA, num cenário de inundações.
de áreas baixas em Joinville, de cota zero. E apesar de todos os nossos esforços e avisos, teve um prefeito aqui que urbanizou 2.000 hectares de mangue e fez lá o Aventureiro, fez os Espinheiros, a Vila Paranaense. Lá nos Espinheiros realmente tem no Boa Vista, na Boa Fátima. Vista. Você poderia mostrar para nós aqui esses bairros, como é que eles ficariam num cenário de 1,5 grau centígrado Olha, eu tenho aqui, para os próximos anos? para os próximos anos, eu vou considerar 2050 Sim. como data. Aham. E é o seguinte, esse site, você consegue colocar as datas do ano e as temperaturas previsíveis de aumento. Certo. Nós estamos trabalhando aqui com a data de 2050 e, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando aqui com 1,5 graus centígrados de aumento da temperatura. O que acontece? O que acontece? Que o mar vai chegar no Iririú, na rua Iririú Boa Vista, na Papa João 23. Ou seja, o limite do mar será aquele. No Boa Vista, praticamente, a Albano Schmidt é o limite da maré. Não é a Helmut Falketer? Não, a Helmut Falketer, como tem uma cota um pouco mais alta, ela não chega ainda. Não chega. Ela chegaria em 2100, mas em 2100, mudando um pouco o traçado, ainda dá para usar a Helmut Falketer como uma via, em algumas partes. Passando por trás da Cupertupi, né? Mais ou menos isso. Lá na terra do Jordi? Não, do sogro dele. Do sogro dele? Do sogro dele. A rua, outros limites. O Bucarém, com 1,5 grau, sumiria completamente. Certo. Todo o Bucarém. Dá para ampliar um pouco essas imagens? Sim, né? é possível ampliar. Ó. Então, nós temos aí, com 1,5 grau, a água está chegando na região. Tem uma história interessante. Tem uma Fátima. Como é que fica o Fátima? O Fátima todo Itaú. alagado. Itaú, boa parte ainda é possível salvar, mas o Fátima, Guanabara aqui, a região do Aventureiro, Jardim Sofia, Jardim Paraíso, Fica tudo debaixo Jardim d'água. Iririú, isso aí tudo é bem comprometido. Nós temos até uma questão interessante. Quando da fundação de Joinville, e na abertura das suas vias, a Rua do Príncipe, ou a antiga Rua Olaria, Sim. ela era a primeira via perpendicular à Rua 15, a Mittstrasse, a Rua do Meio, e a 9 de Março, a Ralfstrasse, a Rua do Porto. Então, essas duas vias subiram ao longo do Ribeirão Matias. E a primeira via na transversal foi a Rua do Príncipe ou Rua Olaria, porque ali onde hoje está a catedral, era da onde tirava o barro para fazer os tijolos. Sim. Por isso, a Rua Olaria. Que não é a mesma Rua Olaria de hoje, né? Não é a mesma. Está aqui no Floresta, né? No Floresta. Ela ia até o final e encontrava a Ministro Calógeas. Por que a Rua do Príncipe não seguiu reto por ali? Porque na época a maré batia e era o limite da maré era a Rua Ministro Calógeras? Ministro Calógeas. Subiram um pouco e a Getúlio Vargas também era o limite da maré. Então, ela fez aquele dente justamente porque a maré batia ali. Então, o efeito desse 1,5 grau nessa região... Vai chegar nos limites antigos. Esse é praticamente o limite daquele problema que, quando aqui chegaram os colonizadores em 1850, enfrentaram. Nós vamos, 200 anos depois, ter o mesmo problema com a maré que afeta diretamente a Rua Getúlio Vargas e Ministro Calógeras. Vamos sair então desse quadro aí, vocês podem acreditar ou não? Sim. Isso aí vocês que vão analisar, nós estamos dando oportunidade para acreditar, não acreditar e ficar em cima do muro. Mas eu queria então que o Arno, que é arquiteto, como é que vai ser o planejamento da cidade com essa hipótese do 1,5 grau? Olha, como é que você planejaria a cidade? Primeira coisa, eu procuraria todas as cotas acima de 4 metros. Porque eu não posso pensar numa cidade para daqui a 30 anos. Sim. Eu tenho que lidar com o pior cenário. Outra coisa interessante que acontece, essa doença do calor que afeta o mundo, que nós causamos, que o período cíclico causa, tá? É mais ou menos que nem a diabetes, que nos afeta. Ela vai
silenciosamente, silenciosamente afetando a vida das pessoas e nós não percebemos. Quando nós chegamos ao fato, é tarde demais e só medidas drásticas e que levam, às vezes, e aí quando em graus extremos de diabetes é amputação. É a mesma coisa que eu considero. Nós vamos ter que amputar partes da cidade. Certo. Então, o aquecimento global e o efeito sobre os limites do nível do mar é similar à diabetes no sentido das amputações que a cidade vai ter que ter. Então, nós temos que começar a pensar Joinville, como estão sendo pensadas outras cidades. Eu vou dar um exemplo. Surgiu uma proposta para que as cidades do mar Mediterrâneo não sofressem o efeito do aumento da maré. É simples resolver isso, Gert? Não é? É, muito Como? simples. A proposta é simples. Aterrar todo... Não, o Estreito de Gibraltar tem 13 quilômetros. Eu faço um dique no Estreito de Gibraltar. Já tem essa proposta. Ou seja, sim. o Atlântico sobe. Mas do estreito para frente, não. Não sobe. Então, todas as cidades, toda a Itália, a Grécia. E as águas pluviais são bombeadas para fora. Exatamente. Então, todas essa parte. E a própria o sol faz o efeito de evaporar e manter os níveis adequados. Bom, eles estão propondo fechar o Estreito de Gibraltar entre Portugal e a África. Desculpe, entre a Espanha e a África. E aí, naquela parte, nós teríamos um dique. Joinville, como é que fica? Eu creio que nós não temos dinheiro para fazer obras. Qual é o dique? Vamos fechar qual? Vamos fechar a Baía da... não tem como fechar o dique pelos vasos comunicantes, a água entra pelo Exatamente. Então, não adianta fechar o cachoeira. Nós temos que começar a pensar numa nova cidade. A água vem pelo Iririu. Exatamente. Nós temos que começar a pensar numa cidade com cota 4 metros. Hoje nós sofremos o efeito de maré na rua 9 de Março. Certo. Então, imagine os senhores que a maré constante será essa. Então, um aumento de apenas 50, eu estou falando de um aumento de algo em torno de 1 metro, 1,20 m. Sim. Imagine que só 50 centímetros já basta para nós termos maré constantemente na rua Albé e na rua 9 de Março. Arno, o papo está bom. Telespectadores prestaram bastante atenção. Não se desesperem. Vamos com calma, com cautela. Vamos tentando resolver. Agora, tudo isso com o apoio da sociedade. Com os políticos nós não podemos contar. Somos nós que deveremos encontrar as soluções no programa da cidade, do Conselho da Cidade, que esse assunto nunca foi tratado com muita seriedade, nunca foi, né? Mas nós vamos então ficando por aí nesse programa, convidando vocês para o próximo Ecologia em Ação. Até lá!